A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é um especialista em inovação. Ele é palestrante e é futurista brasileiro, com forte atuação no cruzamento entre tecnologia, comportamento humano e negócios. Ele é amplamente conhecido por sua expertise em inteligência artificial e transformação digital, sendo uma figura recorrente em grandes eventos corporativos e convenções de liderança. Já está aqui ao meu lado Gui Zanoni, que é especialista em inteligência artificial e inovação. O tema da nossa entrevista de hoje é uso de IA, né, inteligência artificial, e gestão eleva desempenho do agro brasileiro. Fala, Gui, como é que você está? Tudo bem? Fala, Divino, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre esses temas que são tão recorrentes, né, ultimamente aí na nossa vida, e vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Cara, eu estava pensando aqui antes da gente começar, pensando, puxa vida, a gente fala tanto de futuro, né? Eu falei aqui, futurista, tal, e a gente fica pensando no futuro. E a gente esquece, cara, que a todo momento a gente está usando essa parada que parece que é lá do futuro, né? Inteligência artificial, a gente fala, parece que é um negócio longe. Cara, o tempo inteiro a gente está usando inteligência artificial, o celular virou uma máquina poderosíssima e não sai da mão de ninguém, né, cara? É impressionante, né, assim, o avanço que a gente teve em tão pouco tempo. A IA, de forma geral, assim, ela já existe, ela já está conosco na sociedade faz bastante tempo, tá? Essa nova IA, que a gente chama IA generativa, que veio ali em 2020, 2021, que explodiu, né, nesses últimos anos, ela é realmente das últimas tecnologias que nós temos à disposição, a que mais pode revolucionar, a que mais realmente está impactando todos os mercados. Mas a IA preditiva, ela já vem desde a década de 50, a gente já utiliza ela, a gente já aceita ela como uma ferramenta na sociedade para, por exemplo, né, a parte de clima, a parte de fraude bancária, a gente já usa isso há bastante tempo. Agora, essa IA generativa que está no nosso celular, que está em todos os lugares e todo mundo está falando disso, realmente está crescendo, está evoluindo e a passos largos, numa velocidade que até nós que estamos, né, diariamente trabalhando com isso, em algum momento nos assusta, mas é uma tecnologia incrível. Gui, ontem eu estava conversando com a minha esposa e a gente falando a respeito da carência de mão de obra. Cara, cada dia que passa, você tem menos gente disponível para trabalhar em qualquer área, em qualquer lugar. Tá todo mundo desesperado aí, precisando de gente. E aí a gente fala assim: ah, a IA vai substituir os empregos. Daqui uns dias vai ter um monte de robô que vai substituir. Aí o que que vai acontecer com esse pessoal aí que não quer trabalhar e tal? Cara, mas parece que até acontecer isso, o que que vai acontecer? Porque cada dia que passa parece que quanto mais tecnologia entra, mais a gente precisa do ser humano, cara. É um paradoxo, né, na verdade é um belo de um paradoxo. A verdade é que, assim, a IA veio sim para nos dar mais produtividade, veio para agilizar alguns processos, executar alguns processos, mas eu ainda vejo muitas pessoas usando a IA de maneira, na minha visão, né, de uma maneira errada, que é de uma forma mais estratégica. Eu uso a IA todos os dias, praticamente todas as horas, mas de uma forma operacional, ou seja, eu peço para ela executar atividades, concluir tarefas, né? E isso vai me dar mais tempo. Se eu pedir para ela pensar por mim, quem vai executar o que ela está pensando sou eu. Então eu acho que a gente precisa ainda ter uma maturidade maior, a gente está aprendendo a usar a ferramenta, mas eu acho que o grande insight aqui, a grande questão é não utilizar a IA como uma ferramenta de pensar, de estratégia, né, ou estratégica, mas sim de um ponto de vista operacional. O que ela faz por mim, o que ela pode fazer por mim, não exatamente o que ela deve pensar ou como ela deve pensar, porque aí sim a gente vai acabar trazendo mais trabalho para nós. Agora, é um fato,
fato, né? O ser humano ele sempre vai ser a peça fundamental entre tecnologia e o resultado. A gente viu isso na transformação digital, onde tudo passou a ser digital, né? Todos os processos que antes eram em papéis, em processos mais burocráticos se transformarem, mas o ser humano não perdeu a sua necessidade ou a necessidade de estar no processo. Eu acho que o mesmo vai acontecer aqui e a gente vai ter que nós vamos ter que nos adaptar com essa tecnologia e trabalhar com ela, em conjunto com ela. Eu sou um otimista por natureza, eu não acho que ela vai roubar todos os empregos, eu acho que ela vai recriar todos os empregos, a verdade é essa, e a gente vai ter que se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Pois é, cara. Então, dados da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, mostram que o agro ele cresceu 9,9% em produtividade na hora trabalhada. Isso é fantástico, numa época que falta mão de obra, né, aumento de Sim. produtividade, é muito legal. E é um ritmo, cara, que é 5 vezes superior ao da indústria. É até interessante isso, porque um monte de gente acha que o agro é um negócio atrasado ainda, o agro ainda é aquele negócio de butinão, eh, um pessoal meio por fora, e você vê que não, você vê que o pessoal está conectado, as coisas estão acontecendo. Dia desses eu até falava aqui, né, cara, uma máquina agrícola custa, às vezes, 3 ou 4 Ferraris, É isso né. aí, é isso A aí. gente fala E as tanto: pessoas não têm muita noção disso, né? não tem, cara, não tem". E às vezes o produtor tem, sei lá, se for somar todo o maquinário que ele tem na fazenda, cara, põe tecnologia nisso. Na sua visão, Gui, o que que fez com que o agro, conseguisse muito mais produtividade do que a indústria? Onde é que foi o divisor de águas tecnológico para esse salto tão expressivo? Legal, Divino, essa pergunta é muito legal. De fato, né, a indústria hoje ela se espelha no agro muitas vezes, porque a indústria ela fez a transformação digital, mas ela não acompanhou ou não vem acompanhando as transformações depois disso, ou seja, ali a partir de 2014, 2015. Já o agro não. O agro por si só, né, de forma geral e de forma generalista, vamos colocar assim, trabalha com commodities muitas vezes e a pressão que o mercado coloca sobre o segmento, sobre o agro, sobre o produtor, seja ele pequeno, grande, médio, enfim, é muito grande. A pressão ela é gigantesca, né? A competição ela é global, de fato. Um pequeno produtor hoje ele está competindo contra o mundo. E essa pressão fez com que o agro realmente precisasse evoluir muito rápido em algumas coisas, porque quando a gente compete em um mercado tão forte, a gente precisa contar nos centavos a margem, porque todo detalhe faz diferença. Então o agro ele se adaptou muito rápido ao uso de tecnologias, ao uso da conectividade, ao uso de leitura de massa de dados em quantidade. Isso faz ou fez e vem fazendo, na verdade, com que o agro saia na frente aqui com relação à produtividade. O Brasil, né, e o brasileiro, de forma geral, olhando mais para o lado das cidades e das indústrias, nós não somos, de forma geral, um povo produtivo, né, um profissional produtivo. E isso precisa ser revisado, né, isso precisa ser revisitado. Para você ter uma ideia, hoje, um americano ele produz 4 ou 5 vezes mais do que um profissional brasileiro. Quando a gente leva essa mesma conta para o segmento do agro, nós seríamos realmente carta fora do jogo se a gente trabalhasse dessa mesma maneira. E não é o que está acontecendo. Então, enquanto o Brasil cresce muito pouco no nível de produtividade, o agro deu um salto, quase 10%, né? Inclusive, como você falou com os números da FGV. Então, a adaptação ao mundo, ao mercado, à pressão e a utilização realmente, né, de cabeça aberta, de portas abertas das tecnologias, da conectividade, fez com que o agro desse esse salto. E eu acho que depois que o primeiro passo é dado, né, ou seja, a gente entende e começa a ver os resultados disso, a tendência é acelerar. Então, a nossa curiosidade do lado de cá, né, ou seja, de quem está observando o movimento, é entender o que vai acontecer nos próximos, aí, talvez 6 meses, 12 meses, porque a tendência é a gente continuar crescendo nesse indicador, ou seja, aumentando a produtividade. Por quê? Porque ainda tem muita tecnologia para ser absorvida, ainda tem muita conectividade para ser absorvida dentro das propriedades, e eu acho que a gente ainda não chegou aonde a gente pode chegar. Então, a tendência é que nos próximos, enfim, 12, 24 meses, a gente ainda cresça esse indicador.
Então, eu acho que o grande salto que o agro deu foi entender o seu posicionamento frente ao mundo, frente a essa competição, né, feroz que está acontecendo por commodities, e entender que se não houver uma margem e buscar a margem, a gente não vai conseguir competir. E para buscar a margem, a gente precisa ser mais eficiente, precisamos ser mais produtivos e mais tecnológicos. Eu acho que o agro está entendendo muito bem isso. Cara, o agro ainda tem muito esforço humano, ainda tem muito o trabalho braçal, digamos assim, por mais que tenha evoluído e as coisas tenham melhorado, mas ainda tem. Como é que a inteligência artificial, cara, vai conseguir transformar esse esforço humano em valor gerado na prática do dia a dia rural? Boa. Bom, a IA ela vai ajudar muito mais o produtor hoje, com relação à previsibilidade, predição e etcétera. Então, diferente da indústria, né, ou do mundo corporativo, a IA ela não vai operacionalizar de fato alguma coisa ainda, por mais que isso vá acontecer, eu tenho plenas, convicções de que isso vai acontecer. Então, eu imagino, num futuro aí próximo de 5 anos, que a gente vai ter muito maquinário sendo operado de forma smart, né? Ou seja, conectada e com inteligência artificial. Enquanto isso não acontece e enquanto a gente ainda tem muito trabalho braçal, né, sendo feito, a IA vai ajudar onde? Vai ajudar, por exemplo, na leitura climatológica e na leitura da qualidade de terra, entendendo quais são as sazonalidades de melhor colheita ou de melhor plantio, qual é a melhor, enfim, qual é a melhor infraestrutura para a gente colocar aquilo que a gente quer plantar e que a gente precisa colher, né? Ou seja, os resultados que a gente precisa buscar. De que forma a gente deve fazer, com quais sementes, com quais, enfim, outros pesticidas e etc. Então, a IA ela vai ajudar muito no produto, com o produtor e o produtor nesse momento, nessa parte mais operacional, nessa parte mais estratégica do ponto de vista de o que fazer, quando fazer. O como fazer ainda fica para a gente. Por quê? Porque ainda não chegamos no nível de automação que a gente imagina que vai chegar. A gente vai caminhar, está caminhando, na verdade, para isso. Então, eu acredito que nos próximos 5 anos o boom vai ser ainda maior. A gente vai ter, e já tem, né, muita tecnologia embarcada, como você falou. Não é só o valor de um equipamento agrícola que é muito maior que a Ferrari, não. Sendo bem honesto, tecnologia embarcada deixa a Ferrari para trás. Acho que a única coisa que a Ferrari ganha aqui é na velocidade. Olhe lá. Mas acho que a gente ainda vai ter muita coisa para colocar dentro desse maquinário e na mão do produtor, para que ele possa controlar a propriedade dele de uma maneira muito mais ágil, muito mais produtiva e de uma maneira muito mais smart, né? Ou seja, uma maneira muito mais inteligente. Então, eu vejo que os próximos 5 anos vão ser incríveis, né? Muito prósperos, principalmente para aqueles que vão se adaptar rápido, que vão abraçar as tecnologias. Então, eu acho que é esse caminho que eu vejo aí nos próximos 5 anos. Você acha que em 5 anos, cara, já vai dar para, de repente, ser o produtor, sei lá, chega e conversa com a máquina dele e fala: "Olha, eu preciso que você plante esse talhão aqui e pulverize aquele outro talhão de lá e tal", e ele sai e o negócio acontece sozinho, a máquina vai, trabalha e faz e ainda manda o resultado para ele, sei lá, no telefone. É pouco tempo para isso ou você acha que vai chegar lá? Divino, eu vou te falar, eu acho que em 5 anos a gente vai estar nesse nível de uma maneira estável, ou seja, a gente já vai ter acostumado e a gente já vai ter, entendido como trabalhar dessa forma. Eu tenho visto, em alguns, enfim, eventos que a gente participa, etcétera, um movimento muito forte, dessa interface homem-máquina sendo transferida da tela, do computador, do mouse, para voz. Por quê? Porque uma vez que a gente tem uma linguagem natural, né, que a IA é, na verdade, uma linguagem natural, ou seja, eu converso com a IA. Hoje eu converso muitas vezes pelo teclado, pelo mouse, pelo celular. Eu já vejo muitas empresas atuando e investindo em soluções de uma linguagem natural falada. Então, o que você falou é exatamente o que eu imagino que vai acontecer. Só que talvez a gente nem vá precisar pedir, a gente só vai receber. Então, imagine que talvez a gente tenha maquinários ou, enfim, estruturas que vão nos dizer qual é a melhor hora, qual é a melhor rota, qual é a melhor ferramenta para fazer aquela colheita naquele momento. E a gente só vai dar um ok. Na verdade, eu imagino isso exatamente. A gente só vai confirmar o plano que foi sugerido ou ajustar alguma coisa. E tudo isso eu imagino sendo falado, por exemplo, como muitos falam com a Alexa hoje, né? Alexa, liga a luz. Alexa, mude a música. Eu acredito realmente que isso vai acontecer e que essa tecnologia vai ser incorporada. Inclusive, isso já vem sendo incorporado, tá? A gente já vê algumas fabricantes colocando essa tecnologia já à prova, ou seja, testando isso.
Então, eu acho que do ponto de vista de tecnologia, isso não é nem segredo e nem uma dificuldade técnica. Eu acho que a gente já consegue até fazer isso. Agora vai muito mais de como nós, né, o ser humano, o produtor, enfim, quem vai interagir com a máquina, vai se adaptar. Veja, se a gente levar esse assunto para o lado da aviação, já é possível a gente entrar num avião sem piloto. E o piloto, aliás, a inteligência artificial fazer todo o voo, da decolagem ao pouso. Isso já é viável tecnicamente. Inclusive, tem muitos pilotos que falam, né? Basicamente, ele atua por 5 a 7% do tempo do voo, ele controlando. O resto é piloto automático. A questão é, nós, a sociedade, nós entraríamos num avião desse? Então, ainda há muita resistência do lado de cá. Mas do ponto de vista tecnológico, isso já é viável, já é possível, tá? Quando você fala nessa resistência, o produtor rural, cara, ele ainda é tradicionalista, bem tradicionalista. Nós temos uma geração que ainda está no comando do negócio, que é uma geração que vem lá da década de 70, década de 80, e que ainda tem assim, certos receios quanto Uhum. a algumas inovações. Isso, você vê isso sendo quebrado rapidamente, Eu, nesse curto prazo? eu vejo, eu vejo. E olha, é interessante a tua pergunta, porque de fato, né, quando a gente fala para as pessoas que não entendem o que é o agro, né, ou tem pouca visão e pensam que as pessoas estão lá, né, de chapéu, paieiro, e é óbvio que a gente tem essa persona, e mesmo essas personas que estão lá de chapéu e paieiro, ela já está se informando, ela já está com um celular, um tablet na mão, ela já tem uma conexão na propriedade dela, que às vezes é mais rápida do que alguns lugares na cidade, isso já vem acontecendo. Mas só para tirar o estigma, né? A gente imagina que essa persona ela não está olhando o mundo, ela não está observando o mundo. E na verdade ela está. E não só ela, como as propriedades em si. Então a gente está saindo daquelas propriedades que ficavam na mão de famílias, ou de um produtor ali que não tinha tanta visão corporativa, estrutural de uma companhia, e essas propriedades começam a migrar para sistemas de gestão profissionais, ou seja, grandes corporações fazendo gestão dessas propriedades. Então, a adaptação que nós temos que ter do lado de cá, eu acho que isso já começou a acontecer no agro. Aqueles que ainda não estão totalmente comprados com a ideia da tecnologia, da IA, eles vão perceber rapidamente que eles vão ficar fora do jogo, porque a eficiência é o jogo, né? No agro, a eficiência é tudo. Então, a gente precisa ser mais eficiente a cada dia que passa, e perder a eficiência é perder competitividade no mercado. E essas pessoas que não vão se adaptar ou que não estão se adaptando rapidamente, observando o mercado, se atualizando, elas vão entender que o jogo mudou rápido para elas. E se isso não acontecer, elas vão estar fora do jogo de fato. Então, eu acho que nesse segmento específico, diferente de uma indústria que continua produzindo ali um produto, um equipamento, alguma coisa, né? E que leva mais tempo para o mercado dar feedback, no agro o feedback é quase instantâneo porque é no preço, na compra, é na saca, e ali a coisa acontece quase que em tempo real. Então, essas pessoas estão percebendo que ou ela entra no jogo, se adapta, entende o que está acontecendo, profissionaliza, ou ela vai jogar um jogo de muito menor escala, e que muitas vezes essa menor escala não vai dar margem para ela sobreviver no negócio, né? Então, sim, nós temos resistência, e isso acontece em qualquer segmento, mas eu entendo e vejo que o agro, ele, de alguma forma, ele até ele tem mais fome, ele tem mais apetite a buscar essas atualizações, porque como eu falei ali, né, no começo, o mercado dele é um mercado global. Então, ele já entende que os Estados Unidos já tem muita tecnologia, que a Rússia, que a China, que, enfim, Uruguai, Argentina, já estão nesse jogo. Então, ele acaba também se provocando a entender mais, a jogar esse jogo mais tecnológico, sabe? Nós temos uma mudança geracional, tem uma rapaziada que está chegando aí. Quando eu falo rapaziada, você Perfeito. pega aí dos 20 aos 35 anos, né, que estão começando a assumir o comando dessas empresas, estão no processo, né, de aprendizado. Isso tem acelerado Sem dúvida. a entrada dessa tecnologia no agronegócio? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. E assim, essa nova geração que acaba assumindo ali uma propriedade do pai, do tio, da família, ela já vem mais conectada, né? Então você pensa hoje uma nova geração, vamos colocar aqui uma média de 25 a 30 anos. Essa galera já nasceu com a internet nas mãos, o celular nas mãos.
e por óbvio, ela quer usar isso também nos negócios dela, né? Então, isso acelera, sem dúvida nenhuma, e a gente vê até pelas redes sociais, né? A gente já vê um monte de influenciador usando as redes sociais para mostrar os trabalhos, para virar influencer, digital influencer do agro, isso está crescendo cada dia, a gente vê isso acontecendo, né? Então, essa é mais um capítulo, digamos assim, que vai acelerar, né? É mais um gatilho de aceleração da adoção de tecnologia. Sem dúvida nenhuma, isso é super verdade. Onde é que está entrando o investimento? Em 2025 parece que foram quase 26 bi investidos em Uhum. tecnologia. Isso está indo para onde? Olha, vamos pensar alguns anos atrás, né? Quando a gente falava de investimento no agro, a gente estava falando de hardware, equipamento, né? Ou seja, aquilo que é tangível, um trator, uma colheitadeira, um outro equipamento. Esses equipamentos, por si só, eles são caríssimos. E esses equipamentos, ele tem sua certa, enfim, tempo de vida, etc. E para eu trocar ele, para eu atualizar o meu parque de equipamentos, a gente vai gastar muito dinheiro. Os investimentos que a gente vê acontecendo hoje no agro, a gente vê muito mais no lado do software hoje em dia, ou seja, a compra de uma licença de uma ferramenta, a instalação de software na propriedade, sensores, né? Ou até mesmo em equipamentos smart, ou seja, um trator que já tem tecnologia embarcada, que já tem sensores, né? Ou seja, sensores por todos os lados. Então, esse investimento hoje ele começa a migrar do equipamento, daquilo que é físico, para aquilo que é lógico, para aquilo que é software, né? Então, do hardware para o software. É óbvio que hoje um equipamento de última geração ele vai custar muito caro, mas o mesmo equipamento que ele tem hoje na propriedade dele, que é um trator talvez de 15, 20 anos, ele consegue transformar esse equipamento num equipamento smart. Com sensores, com investimento em alguns softwares, a gente consegue transformar esse equipamento que antes poderia estar obsoleto. Hoje a gente consegue, a um investimento muito menor do que a compra de um novo, transformar esse equipamento num equipamento que vai gerar dados, né? E o que é gerar dados? É coletar informação do solo, é coletar informação da semente, é coletar informação do tempo que ele leva para fazer tal rota. Então, tudo isso se torna dados para que depois a IA e outras ferramentas possam trabalhar. Então, o investimento que a gente vê hoje no agro, ele está migrando muitas vezes do equipamento para software, para ferramentas que ele possa fazer a gestão mais eficiente enfim, da propriedade dele, dos equipamentos dele. Essa é a migração que a gente vê acontecendo e eu vejo isso de novo, né, nos próximos anos, crescendo ainda mais. Imagine que para atualizar um trator, né, para a última geração é extremamente caro. Agora, eu atualizar um software para a última gestão, basicamente é um clique, porque eu já tenho ele instalado, então eu vou lá e clico atualizar, assim como a gente faz no nosso celular. Né? Então, essa é a mudança de mindset, essa é a mudança de mentalidade que a gente está vendo acontecer no agro, sem dúvida nenhuma. Existe mesmo a tal da bolha da IA? Ontem eu estava assistindo um vídeo, sei lá, uns 30 minutos, é tipo assim, Uhum. meio que um terrorismo, sabe? Olha, tudo depende do chip, e aí o chip é feito pela Nvidia, e isso é feito lá em Taiwan, e Taiwan pode ser que a China invada, se a China invadir, aí vai faltar chip, não sei o quê, e não tem energia elétrica suficiente, e vai virando uma coisa, sabe? Tá todo mundo dando Uma bola de prejuízo. neve. É. Tá todo mundo dando prejuízo tem muito mais gente utilizando o ChatGPT de graça do que pago, e mesmo o que paga é pouco. Cara, o que que vai virar isso Aham. aí, hein? Essa é uma provocação excelente, é um assunto quente aqui na comunidade, digamos assim, e também, né, fora dela, porque a gente começa a ouvir isso e vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho o que é isso. O que é uma bolha, né? Então, quando se fala de bolhas, a gente vai olhar para o passado e entender outras bolhas e o que aconteceu naqueles outros momentos. Quando a gente fala de bolha na IA, a gente está dizendo que há muito investimento, foi colocado muito dinheiro nas empresas que rodam o IA e que esse dinheiro não está retornando na mesma velocidade que se esperava ou que os investidores queriam. E aí existe, né, um conceito que se fala muito nesses vídeos que são mais pessimistas, que o dinheiro ele está passando da NVIDIA para a OpenAI, da OpenAI para a NVIDIA, é só um exemplo, né, mas as empresas estão se retroalimentando dessa grande fortuna que foi colocada nelas. Veja, de alguma maneira isso é real.
a gente tem muito dinheiro colocado nesse mercado de IA, e quando a gente fala de uma bolha ou que a bolha vai estourar, isso significa dizer que as empresas vão quebrar e que a tecnologia vai falhar. Eu já olho por outro lado, né? Então a gente teve a bolha mais recente, digamos assim, de uma lembrança muito parecida, que foi a bolha.com, que foi a bolha da internet ali na década ali, nos anos 2000. Se falava a mesma coisa, tem muito dinheiro nesse negócio de internet e o retorno não está vindo na mesma velocidade que se espera ou na velocidade que se esperava. Bem, a verdade foi que a bolha estourou, mas a pergunta que eu faço é: a gente ainda compra na internet ou a gente passou a comprar mais na internet a cada dia que passa? Sim. A gente ainda usa a internet para tudo que a gente tem basicamente hoje de serviços? Sim. A gente ainda tem empresas que nasceram, prosperaram e hoje são bilionárias e que usam a infraestrutura da internet para entregar serviços? Sim. Então vamos lá. Se isso é verdade, né, e se a bolha estourou, o que acontece é que as empresas que estavam muito alavancadas ou que de fato enganaram o mercado falando que entregariam um serviço maravilhoso e não estão entregando, essas empresas vão quebrar, como lá na bolha.com quebraram. Então lá a gente tinha uma empresa chamada Pet.com. Qual era a ideia da Pet.com? Era um pet shop, um e-commerce, né, de produtos pet online. Veja, mas a gente não tem hoje isso? Tem. Só que na época isso era muito recente. Era uma tecnologia que a gente não sabia lidar. A gente não tinha o advento do celular, ou seja, a internet não estava na nossa mão, não existia internet em abundância. Então, o modelo de negócio e o momento falharam. Não que a internet falhou. Anos se passaram e hoje a gente compra, né, produtos pet, por exemplo, na internet, e não só produtos pet. Então, o que eu acho que vai acontecer? Na bolha da IA, eu acho que algumas empresas, sim, vão ficar pelo caminho, empresas que não são saudáveis, que não estão estáveis e que, de alguma forma, induziram, né, um valuation, né, o valor de mercado delas, muito acima do que elas entregaram. Isso vai acontecer. Então, algumas empresas, sim, eu acho que vão sair do mercado. A IA vai deixar de existir? Não. A IA vai perder o valor de entrega do que a gente já entende que ela pode fazer? Eu acredito que não. Então, eu vejo que daqui 5, 10 anos, a gente vai falar de outras empresas de IA, mas que ainda estarão entregando IA, automação, eficiência, mais produtividade. Talvez não sejam as empresas que a gente fale hoje. Eu também não acredito que as empresas grandes que a gente fala hoje, OpenAI do ChatGPT, a Anthropic da Cloud, a Microsoft, elas vão quebrar. Eu acho que essas não. Agora, as empresas menores, que talvez a gente nem tenha contato muito aqui no Brasil, essas empresas talvez quebrem ou sejam compradas por outras porque foi colocado muito dinheiro e não retornou. Mas, de forma geral, de novo, né, eu sou um otimista. Eu não acredito nisso tudo. É claro, a gente está vivendo um momento turbulento, macroeconômico, mas se a gente chegar a um nível de ter problemas para IA com relação a chip e energia, pode acreditar que outras coisas muito maiores, né, até mesmo de questões de essencial para a nossa sobrevivência, já foram foram para o espaço, porque se isso acontecer com a IA é porque outros serviços já se deterioraram, e aí a gente está falando de guerras globais e coisas muito mais pesadas. Então, eu não vejo com esse pessimismo, eu acho que sim, temos que ficar atento, mas a IA, a tecnologia, vamos falar da tecnologia, ela já se provou e eu acho que a gente não volta atrás com relação a isso. Eu realmente não acredito que a gente vai deixar de usar ou que a IA vai perder o valor que a gente está vendo que ela tem hoje, tá? Isso para mim é impensável nesse momento da história, pelo menos, tá? Você esteve recentemente na AgriShow. A AgriShow é, cara, assim, de todas as feiras do agro, em termos de tecnologia, é a que mais tem, né? Eu acho que o Uhum. diferencial da AgriShow em relação às demais feiras do agro é justamente tecnologia. O que que você viu lá que mais te surpreendeu em termos de inovação e que, assim, dá uma sinalização do que vai ser o agro brasileiro daqui até 2030, que está ali batendo na porta já, né? Legal. A gente já falou algumas coisas aqui, então eu vi muita solução para predição de problemas. Então imagine o seguinte, que eu tenho um trator e que a vibração do motor desse trator está em níveis que vão causar algum problema. A gente não consegue captar isso de forma fácil. Então a IA embarcada vai nos informar que há algum tipo de problema e que aquele problema pode ser um problema grave daqui 3 meses. Esse tipo de solução a gente viu bastante. Ou que a pressão do pneu determinado em momentos do dia ou da noite pode causar algum problema no terreno, né? Esse tipo de coisa a gente viu muitas soluções. Uma outra coisa é o agro de precisão.
isso a gente está vendo bastante soluções e no AgriShow foi uma abundância disso. Ou seja, eu não vou precisar, né, como um exemplo prático para quem nos ouve, eu não preciso pulverizar toda uma área, eu vou pulverizar aonde existe o problema, né? Então a gente tem câmeras, sensores varrendo todo o terreno e ali, naquela seção do terreno onde eu vejo a praga já, né, florescendo, prosperando, eu vou ali e faço ali a pulverização. Então, o que a gente chama de agro de precisão, né? Então, aqui a gente fala de eficiência, a gente fala de ESG, a gente cuida melhor do nosso planeta, usa melhor os recursos, né, de forma mais consciente. A gente está entendendo, inclusive pela AgriShow e pelas soluções que foram colocadas lá, que o caminho é esse, ou seja, microatuações dentro de uma propriedade imensa, onde eu não preciso tratar todo o espaço como um só, como a gente vem fazendo hoje, e sim com precisão, é aquela questão cirúrgica. Então, fazendo uma analogia, pense que a gente vai ter cirurgiões dentro das propriedades. Ele vai atuar exatamente com bisturi aonde precisa ser atuado. A gente viu muitas e muitas soluções para isso. Outras soluções que a gente viu também no AgriShow foram de parte de drones, né? Então, hoje o drone já é uma realidade, ela nem é uma realidade nas cidades, mas na parte do agro, no segmento do agro, ela é uma realidade muito, muito interessante. A gente estava conversando até antes de iniciarmos nosso papo, né, de que existem, né, estivadores que cuidam ali das máquinas dos portos hoje a distância, a quilômetros de distância. A gente já começa a perceber soluções, infraestrutura para, por exemplo, pilotos de drone que estão talvez em Cuiabá fazendo uma inspeção em Rondonópolis de forma remota. A gente deixa os drones na propriedade e os pilotos podem fazer isso de qualquer lugar do Brasil. A gente já começa a ver soluções dessa forma, né? Tirando toda a parte de tecnologia de conectividade, 5G, a parte Starlink, ou seja, uma propriedade hoje no centro do Brasil, ela é altamente conectada à internet e a soluções como essa de GPS, etc., para fazer todo o mapeamento digital da propriedade dela. Isso é o que a gente mais viu no AgriShow. Então, olhando para 2030, o que a gente começa a vislumbrar? Que cada vez mais a IA vai estar inserida no contexto do produtor, a tecnologia de telas, ou seja, celular, tablets, isso nos equipamentos e na mão do produtor é uma verdade, e que a gente vai começar a olhar para a propriedade não como uma só, X hectares, não, nós vamos olhar por seções, aonde eu preciso atuar agora, como eu vou atuar ali, é por drone, é por um equipamento que vai lá fazer uma incisão naquele local e etc. Então, a gente vê essa evolução acontecendo ainda mais. Isso já até está acontecendo, mas a gente vê isso massificando, né, e ganhando popularidade, porque isso vai trazer margem. Trazendo margem, vai trazer uma maior produtividade e aquele índice do início de 9,9, né, que a FGV lançou agora esse ano, aumenta ainda mais. Então, eu sou bem esperançoso, bem otimista, e eu acho que um comportamento que eu prevejo nos próximos anos não é o êxodo rural, é o contrário. É pessoas e gestores da cidade, das indústrias, do corporativo indo para o agro. O agro se tornando grandes empresas, corporações estruturadas, profissionalizadas, e que vão roubar, inclusive, profissionais de outros mercados mais convencionais, para fazer a gestão realmente das propriedades. Isso é uma coisa que eu vejo que vai acontecer em grande escala daqui para frente. Legal ouvir isso, cara. Obrigado por trazer esses insights, por trazer essa visão futurista para a gente. E assim, quando a gente fala de futuro, né? Sei lá, daqui 6 meses já é futuro. Então, antigamente, futuro demorava anos, agora não. Poucos meses já é futuro. Obrigado, cara. Imagina. Gente, que legal, hein? Que visão interessante do agro, né? Esse agro que a gente está o tempo inteiro falando dele e tal, falando que ele é tecnológico, de repente vem o Gui aqui e mostra que ele é muito, muito mais tecnológico ainda do que a gente imagina. Eu prusiei aqui com o Gui Zanoni, que é especialista em inteligência artificial e inovação. E nós falamos sobre o uso de inteligência artificial e de gestão, elevando o desempenho do agro brasileiro. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.